No ano de 1888, na Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, houve dois homens que trouxeram uma mensagem à igreja. Alonso T. Jones e Eliot Waggoner eram os nomes destes. A mensagem que eles trouxeram à igreja tornou-se então conhecida como a mensagem da justiça pela fé, ou a mensagem de 1888. Amigos, muitos hoje se perguntam se esta mensagem ainda é relevante para os nossos dias ou se foi uma mensagem apenas para aquela geração. Sendo assim, eu quero então compartilhar com vocês algumas citações de Ellen White que ajudam a responder a esta importantíssima pergunta. Bom, uma das citações mais conhecidas da pena inspirada sobre este assunto de 1888 e Waggoner e Jones está em Testemunhos para Ministros, página 92. E ali Ellen White diz o seguinte: em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Ela apresentava a justificação pela fé no fiador e convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Bom, amigos, hoje existem muitos que afirmam estarem reavivando a mensagem de 1888, a mensagem da justificação pela fé. Mas será que estão passando a mensagem verdadeira ou não? Veja, a verdadeira mensagem, ela convida o povo a receber a justiça de Cristo, a qual se manifesta na vida daquele que a recebe pela obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, se o reavivamento da mensagem de 1888 que você está ouvindo não trouxer mudança em sua vida, então essa não pode ser a verdadeira mensagem de reavivamento de 1888. Ou você não está compreendendo corretamente a mensagem a qual recebeu. E Ellen White, ela continua dizendo: esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo, pois é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com um alto clamor e também deve ser regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Isso está em Testemunhos para Ministros, página 92. Veja, meus irmãos, Ellen White, ela está dizendo que essa preciosa mensagem é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada a todo o mundo. Esta é a terceira mensagem angélica, a qual deve ser então regada com o derramamento do Espírito de Deus em grande medida. Bom, hoje nós estamos orando pelo derramamento da chuva serôdia, não é verdade? E nós, como um povo, queremos então sair com os nossos rostos iluminados e a refletir de santa consagração para dar um alto clamor ao mundo para que Jesus venha. Veja, essa citação que eu acabei de falar, ela é bem conhecida no meio adventista, mas muitas vezes ela é completamente esquecida. Contudo, é especificamente declarado que a mensagem de Jones e Waggoner é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo. Amigos, nós estamos chegando a um tempo de crise neste planeta e de uma forma muito rápida. E a visita do Papa no Congresso americano em setembro de 2015 e também os projetos e os objetivos da plataforma Laudato Si hoje em dia são fortes sinais de que a lei dominical não está muito longe de nós. Precisamos então de uma mensagem a qual trará poder para as nossas vidas. Uma mensagem que vai nos habilitar a enfrentar o tempo de prova, o qual está bem diante de nós, meus irmãos. Diz o Espírito de Profecia: o Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Waggoner para proclamar uma mensagem ao mundo e preparar um povo para estar de pé no dia de Deus. Materiais de 1888, página 1814.
Meus amigos, independentemente de terem o Wagner e Jones se desviado posteriormente do caminho, ainda assim, a mensagem que Deus entregou para ambos antes da apostasia deles é uma mensagem para preparar um povo para estar então de pé no dia de Deus, no dia do Senhor Jesus Cristo. O Senhor levantou esses homens com uma mensagem que faria tal obra no meio da igreja, a ponto dos remanescentes poderem permanecer de pé no dia de Deus. Será então que, pelo fato de terem esses homens posteriormente se desviado do caminho, podemos rejeitar a mensagem anterior, a qual Deus entregou para eles, e ainda assim ficarmos de pé no dia de Deus? Bom, segundo o espírito de profecia, a resposta é não. Irmãos, Ellen White, ela teve um altíssimo, se eu posso assim dizer, chamado em sua vida. E ela é hoje conhecida por nós como a mensageira de Deus, não é verdade? E é interessante, no entanto, saber que ela realmente tinha a dizer sobre esses dois homens e como ela os estimava e também considerava eles. Veja, em Manuscritos Releases, volume 11, página 257, a senhora White nos diz: temos viajado por diferentes lugares das reuniões a fim de que eu pudesse estar ao lado dos mensageiros de Deus, os quais eu sabia serem os seus mensageiros, e que eu sabia terem uma mensagem para o seu povo. E passei minha mensagem com eles em harmonia com a mesma mensagem que transmitiam. E o que vimos? Vimos um poder acompanhando a nossa mensagem. Amigos, Ellen White viajava de uma parte para a outra do país apenas para estar ao lado desses dois homens que ela dizia saber que foram enviados por Deus e que ela sabia terem eles uma mensagem de Deus e que por isso ela unia a sua mensagem com a mensagem deles. E ela disse que foi visto então o poder de Deus acompanhando esta mensagem por onde quer que ela fosse pregada. Veja, esta guerreira de Deus, essa mulher de fé, a qual nós cremos ser uma verdadeira profeta para os últimos dias, ela considerou um privilégio estar ao lado de Wagner e de Jones. E ela diz em Materiais de 1888, na página 545, o seguinte, meus irmãos: tenho viajado de um lugar para o outro, assistindo às reuniões onde a mensagem da justiça de Cristo foi pregada. Eu considerei um privilégio estar ao lado dos meus irmãos e dar o meu testemunho com a mensagem para este tempo. E vi que o poder de Deus acompanhou a mensagem onde quer que ela fosse anunciada. Veja, Ellen White era uma mensageira de Deus. E ainda assim, ela disse que considerava um privilégio estar ao lado desses dois homens. Ela considerou o chamado deles de grande importância e também vindo da parte de Deus, ao ponto de aliar então o seu testemunho com o testemunho deles. E quando ela fez isto, meus amigos, foi visto nesta mensagem um grande poder. Bom, hoje, onde está o poder em nossas igrejas? Nós temos uma forma religiosa, não é verdade? Mas o poder, meus irmãos, aonde está? Nos dias de Ellen White, quando a sua mensagem foi combinada com a mensagem destes dois homens, houve poder, meus irmãos. E ela continua dizendo. Ela diz: imagine que você desfaça o testemunho que tem sido dado durante os últimos 2 anos, proclamando a justiça de Cristo. Quem você pode apontar como trazendo luz especial ao povo? Essa mensagem, conforme foi apresentada, deve ir a todas as igrejas que afirmam crer na verdade e levar ao povo ao ponto de vista mais elevado. Materiais de 1888, página 545. Meus amigos, sua igreja afirma crer na verdade? Se sim, de acordo com a mensageira de Deus, a mensagem de Wagner e Jones deveria ser então ensinada em sua igreja. Ellen White nunca tinha ouvido a pregação de Jones e de Wagner anteriormente,
Mas em Minneapolis foi então a primeira vez que ela ouviu o que o Waggoner ensinava sobre a justiça pela fé. E diz o Espírito de Profecia: quando declarei perante meus irmãos que eu ouvira pela primeira vez as ideias do pastor Waggoner, alguns não acreditaram em mim. Então eu afirmei que eu ouvira preciosas verdades proferidas a que podia corresponder de todo o meu coração, pois essas grandes e gloriosas verdades, a justiça de Cristo e o sacrifício completo feito em favor do homem, não tinham sido indelevelmente gravadas em minha mente pelo Espírito de Deus? Este assunto não foi apresentado reiteradas vezes a nós? Quando o Senhor deu a meus irmãos o encargo de proclamar esta mensagem, senti-me inefavelmente agradecida a Deus, pois eu sabia que era a mensagem para este tempo. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 172. Bom, quando Ellen White ouviu a mensagem de Waggoner pela primeira vez, ela se alegrou e ela reconheceu como sendo a mensagem de que a igreja estava precisando. E ela diz: isto é o que eu tenho anunciado nos últimos 45 anos, os encantos incomparáveis de Cristo. Veja, muitas pessoas dizem que não precisam ler os escritos de Jones e Waggoner, e outras até mesmo têm uma grande aversão com relação a esses dois homens, pelo fato de que alguns líderes só falam do momento em que eles se apostataram da fé. Mas será que é importante estudarmos a mensagem deles, meus amigos? Bom, existe uma citação muito reveladora, a qual Ellen White, em Manuscritos Releases, fala sobre os ensinos dela a respeito da justiça pela fé. E ela diz: tenho sido questionada. O que você acha da luz que esses homens têm apresentado? Ora, eu a tenho apresentado a vocês nos últimos 45 anos. Os encantos incomparáveis de Cristo. Isto é o que venho tentando apresentar às vossas mentes. Quando o irmão Waggoner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro sobre o assunto vindo de lábios humanos que eu tinha ouvido, com exceção, é claro, das conversas entre meu marido e eu. Então eu disse a mim mesma: é porque Deus me apresentou em visão que eu vejo isso tão claramente. E eles não podem ver porque nunca teriam isto apresentado a eles como foi apresentado a mim. E quando ele apresentava esta mensagem, cada fibra do meu coração dizia amém. Manuscritos Releases, volume 5, página 219. Veja, Ellen White diz: isto é o que venho tentando apresentar às vossas mentes. E quando o Waggoner o apresentou, foi o primeiro ensinamento claro, vindo de lábios humanos, de que ela tinha ouvido, meus irmãos, exceto, é claro, as conversas com o seu marido, Tiago White. E também é importante dizer que um homem chamado J.S. Washburn estava tendo uma conversa com Ellen White. E ela disse algo muito interessante para esse seu amigo. Ela disse o seguinte: o Waggoner pode ensinar justiça pela fé mais claramente do que eu. Então este amigo de Ellen White perguntou: como que o irmão Waggoner pode ensinar justiça pela fé melhor do que você com toda essa sua experiência? E a irmã White respondeu: o Senhor Deus deu a ele uma luz especial sobre este assunto. Eu tenho buscado apresentar isso mais claramente, mas não pude apresentá-lo tão claramente quanto ele. Mas, quando ele apresentou isso em Minneapolis, eu o reconheci. Amigos, o caso de Waggoner e de Jones é muito parecido com a questão da saída das grandes cidades. Algumas pessoas, ou talvez muitas pessoas, tanto líderes como leigos, dão ênfase no que Ellen White falou a respeito do trabalho que deve ser feito nas grandes cidades. Contudo,
Embora Ellen White tenha recebido luz do céu a respeito do trabalho que deveria ser feito nas cidades e também sobre os restaurantes, assim como as igrejas que deveriam existir nos grandes centros urbanos, todavia, a ênfase do espírito de profecia com relação a este assunto está, na verdade, em sairmos das cidades e não em permanecermos nela. Portanto, embora deva-se falar do trabalho nas cidades, precisamos dar o toque certo à trombeta, dizendo que a ênfase de Deus para o seu povo é que este more no campo e venha até as cidades a fim de pregar o evangelho. Da mesma forma, não devemos dar ênfase na apostasia posterior de Jones e também de Wagner, pois o espírito de profecia dá ênfase na mensagem da justificação pela fé, a qual Deus entregou para estes dois jovens pastores, a fim de que, por meio desta mensagem, houvesse uma igreja forte espiritualmente para estar então de pé no dia de Deus. E também dizer que Wagner e Jones eram perfeccionistas, isto é injusto e também extremamente triste, pois enquanto eles estavam pregando esta poderosa mensagem da justificação pela fé, a qual Deus aprovava por intermédio da sua profeta, eles nunca falaram sobre perfeccionismo, mas a ênfase deles estava na vitória sobre o pecado pelo poder unicamente do Espírito Santo de Deus e a perfeição de caráter, a qual Ellen White várias e várias vezes afirmou que precisamos alcançá-la para receber o selo de Deus e estarmos em pé diante do Pai quando não houver mais um intercessor entre Ele e nós. Portanto, meus amigos, hoje mais do que nunca, nós precisamos estudar por nós mesmos, pois corremos o risco de chamarmos a luz de trevas e as trevas de luz, caso escutemos algo e não analisemos e estudemos os fatos, mas em vez disso, saiamos a espalhar aquilo que nós ouvimos de líderes ou de outros leigos. Bom, nós ficamos por aqui, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês e fiquem sob a paz de Deus.